Oi pessoal, aqui é o professor Marcelo do canal Resenha Forense, de volta ao nosso código de processo, desculpem-me, código de processo penal comentado, CPP. Não há um curso aqui de processo penal, tá? Existe um curso assim gratuito no canal, procurem no depois. São apenas comentários práticos ao CPP. Para mais materiais, acesse resenhaforense.com.br e veja os links na descrição do vídeo. Por gentileza, inscreva-se no canal e curta o vídeo, isso ajuda bastante. Então, a gente está no título terceiro, que regula a ação penal. E esse é o último vídeo deste trecho do CPP. A gente sai do artigo 49 e vai até o 62. Então, vamos lá, vamos botar a mão na massa, né? O 49 fala assim: a renúncia ao direito de queixa, a renúncia ao direito, ou melhor, a renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Então aqui nós temos o instituto clássico da renúncia. Renúncia. Renúncia que é, deixa eu colocar a cor aqui, a renúncia é um ato unilateral. É um ato unilateral do ofendido. Tá? Renúncia a ato unilateral do ofendido que, como diz a lei, consiste no fato de o ofendido simplesmente abrir mão do exercício do seu direito de oferecimento da queixa. Então, a renúncia recai sobre o exercício do direito de queixa e é um ato unilateral do ofendido. Tá? Isso é um reflexo do princípio da oportunidade, que oxigena a ação penal privada, e é uma causa de extinção da punibilidade. Vejam aí o artigo 107, inciso 5 do Código Penal. Código Penal que vem sendo comentado aqui também, né? Vale lembrar que no GCRIM, a composição civil dos danos gera renúncia, traz efeito de renúncia ao direito de queixa. É o artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099 de 95. No GCRIM, a composição civil gera renúncia, ou seja, descamba na extinção de punibilidade. E, obviamente, a renúncia não se aplica na ação penal privada subsidiária, tá? Porque é mantida a dupla legitimidade ministerial, já comentada anteriormente. Vamos ao artigo 50 agora. Ele ainda cuida da renúncia e ele fala da renúncia expressa, né? Então, ó, a renúncia expressa... uma coisa importante do 49, ó. A renúncia tem eficácia geral, tá? Ela alcança todos. É dizer, o autor da queixa, né, o querelante, não pode promovê-la contra apenas um dos coautores. Se houver coautoria, ele não pode escolher só um dos coautores. Ou oferece a queixa contra todos, ou não. Se ele renuncia diante de um, como diz a lei, esta renúncia a todos se estenderá. E aí, isso causa extinção de punibilidade de todos os envolvidos. Tá? Então, agora sim, vamos ao 50. Artigo 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, então é uma forma escrita, naturalmente, né? Por seu representante legal, pense aí no caso de uma pessoa jurídica, por exemplo, ou de um menor, né? Ou ainda também por uma pessoa por um procurador, melhor dizendo, com poderes especiais. Eu sempre gosto de grifar com uma cor diferente, né? Quando ali exige procuração com poderes especiais, para que eu não me esqueça, eu sempre dou uma cor diferente. Não sei porquê, eu tenho essa mania. Fica aí para vocês a lembrança. Então, se for o caso de apresentação de renúncia expressa por um procurador, ele tem de ter poderes especiais para tanto. E aí o parágrafo único, né, aproveitando o embalo, ele fala assim, nessa questão do representante legal, que está aqui, né? Ó, a renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro.
Então, respeitando aí a vontade, às vezes tolhida da criança ou adolescente, enfim, do menor, a lei como que dá essa colher de chá, né? E, enfim, meio que afasta, né, a renúncia injusta de um representante legal que tenha eventualmente contrariado a vontade do indivíduo. Artigo 51. O perdão, agora é outro ato, né? Perdão. O perdão concedido a um dos querelantes aproveitará a todos também, né? Sem que produza efeito, todavia, efeito em relação ao que recusar. Então, aqui nós temos o perdão. O perdão é ato bilateral. Aliás, é negócio jurídico, tá? É um ato bilateral, pressupõe a quiescência do perdoado, né? O perdoado aceita o perdão. A renúncia é unilateral, o perdão é bilateral, tá? Enfim, gera as mesmas coisas, né? É um reflexo do princípio da oportunidade, é uma causa de extinção da punibilidade também. E é importante frisar esse ponto, né? Ele é ato bilateral, supõe a aquiescência do perdoado e, em regra, aproveita a todos. Agora, aqui no perdão não tem essa de quando um não quer, dois não fazem. Quando um não quer, ele faz e o outro responde, porque a lei é bem clara, né? O perdão não produz efeito em relação àquele que recusar. Então a lei pensa assim, quem quer seguir a vida, toma a extinção de punibilidade. Quem quer brigar, não vai ter perdão e, além disso, vai continuar como querelado. Tá? Esses institutos, embora sejam fáceis de entender, assim, eu nunca vi na prática, tá? Raro acontecer, mas, enfim. Eu vou deixar um asterisco, porque vamos falar do artigo 58, que completa o Instituto do Perdão. Então, vou deixar o lembrete aqui. Já já a gente chega no 58, né? E vale lembrar o seguinte, não cabe perdão após trânsito em julgado da sentença penal, né? Então, artigo 106, parágrafo 2º do CP, do Código Penal. Não é admissível o perdão depois que passe em julgado a sentença condenatória. Artigo 52. Que perdeu o sentido, porque o Código Civil alterou, né? Em 2002 foi reduzida a maioridade civil, de 21 para 18. Então isso aqui, querelante menor de 21 e maior de 18, isso aqui já perdeu o sentido. Então, o 52 realmente não é mais um dispositivo útil hoje em dia. Ele não tem grande importância. 53. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental, a linguagem old school do CPP, né? Enfim, hoje isso se chama incapacidade civil. Enfim, e se essa pessoa não tiver representante legal ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear. Eu acho engraçado como a lei sempre menospreza os atributos ontológicos do ser, né? Se o querelado é mentalmente enfermo ou retardado mental, é porque ele não tem condições de manifestar seus interesses por aí, né? Ele não pode nem comprar um pão na esquina, porque realmente não pode caminhar até a padaria. Imagine ficar aceitando perdão no fórum. E é engraçado que ele fala assim, colidirem os interesses deste com o do querelado. Quer dizer, eu nunca vi isso aqui, mas em tese tá aí, né? Vai que aquela pessoa com alguma incapacidade civil efetivamente séria oferece alguma resistência, né? Enfim, o juiz nomeia um curador que vai mediar a relação da pessoa com um representante legal. Então, é o curador do curador, né? Negócio esquisito. 54. Se o querelado for menor de 21 anos, de novo um dispositivo que perdeu o sentido, né? Ele manda observar o 52, que, enfim, também perdeu o sentido. 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Então, o perdão é ato bilateral, como eu lhes contei, e o aceite não é personalíssimo. Pode ser feito por um procurador, desde que o procurador conte com poderes especiais. Tem que aparecer ali na procuração.
poderes para receber o perdão nos autos de ação penal privada, número tal. 56. Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual o disposto no artigo 50. Artigo 50 que já foi lido aqui, né? Então, o perdão extraprocessual, portanto, tem de seguir. Tem uma forma. Ó, se ele manda observar o que está no 50, então tem isso aqui, ó. Exige-se declaração assinada dos envolvidos. Eu colocaria até no plural, né? Declarações assinadas. Então, eu vou até trocar. Vou colocar assim, ó. A assinatura dos envolvidos. Ato escrito, portanto, né? Tem uma forma escrita prevista em lei. Não pode ser só verbal. Tem que ser reduzido a termo com a assinatura dos dois, do que perdoa e do que é perdoado. Eventualmente, do representante legal do que perdoa ou do que é perdoado. E, naturalmente, tem que ter procuração com poderes especiais também. Mesma coisa ali na renúncia. Se houver perdão extraprocessual, fora dos autos de um processo, portanto, numa trocação de e-mail, por exemplo, enfim, ou pelo próprio WhatsApp, por que não? Não deixa de ser uma forma escrita. Nesse caso, caso haja procuração, ou procurador, né? Se houver, precisa também de poderes especiais. Essa ideia me parece bem clara no código, não tem muito segredo aqui não. Ok? Artigo 57 agora. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Então, essa possibilidade da renúncia tácita ou do perdão tácito é bem curiosa na doutrina. São atos incompatíveis com o exercício do direito de queixa. Perdão tácito é bem curioso. Vocês vão ler por aí, Mirabete, esses autores clássicos, né, Damásio, tantos outros, né? Eles falam assim, olha, por exemplo, se aquele que seria o querelante convidou o querelado para sua festa de aniversário, isso sinaliza um perdão tácito. Ele tacitamente perdoou aquele que seria o querelado e réu, né? Então ele abriu mão do seu exercício de eventual direito punitivo na medida em que mostrou publicamente a sua ideia de perdoá-lo. É desse jeito mesmo, tá? O perdão tácito, renúncia também, entra nesse campo aí. Por exemplo, o cara dá uma entrevista e fala, ele verbaliza a ideia segundo a qual ele, não vou processar ninguém não, deixa isso quieto, não quero levar isso adiante. Isso é uma renúncia tácita, tá? A rigor. E vejam que interessante, a lei quer esse tipo de coisa porque ela admite todos os meios de prova. Nada impede a realização de uma audiência, por exemplo, especial, para coletar essa informação. O testemunha, ele te contou, ele te confidenciou que realmente perdoou o ofendido e assim vai. Difícil acontecer, eu estou tentando teorizar aqui o que seria possível, tá? Mas pode acontecer, teoricamente, perdão ou renúncia de um jeito tácito, né? É curioso isso. Naturalmente, tudo isso aqui se aplica à ação penal privada, né? Isso não é para ação penal pública. Artigo 58. Uma vez concedido o perdão, diz a lei, mediante declaração expressa nos autos, tem que ser uma declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se o aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. É uma das poucas vezes aqui que a lei, em geral, tratando de negócios jurídicos, é uma das poucas vezes que a lei impõe o aceite no caso de silêncio do envolvido. Aqui quem cala consente. Então, o querelado vai ser intimado para falar em 3 dias se aceita ou não o perdão. Mas ele tem que ser avisado. Se você ficar quieto, haverá aceitação. Cá entre nós é um jeito bom para advogar, né? Para você livrar a barra do teu cliente. Você vai encher o saco do querelado, porque eu vou mandar uma proposta de perdão e ele tem que se virar para responder em 3 dias. Na época dos autos em papel, isso devia ser um transtorno, né? Imagina ter que ir ao fórum ficar falando, eu não estou perdoando. Em 3 dias ainda, né? Enfim.
Eu mandei ler o 58, né? Mandei lembrar, deixei o lembrete do 58, então amarra o 58 com o 51, né? Lembrando que o perdão concedido a um aproveita a todos e não produz efeito em relação àquele que o recusar. E o perdão, uma vez oferecido, aparece em declaração expressa nos autos, forma escrita também. O querelado é intimado e tem que dizer se aceita ou não. Se ele ficar quieto em 3 dias, é um aceite tácito, presumido em lei. Enfim, tem eficácia de perdão o silêncio. Agora, se aceitar expressamente, claro, o juiz julga extinta a punibilidade, porque o perdão descamba na extinção de punibilidade. O parágrafo único do 58 é um tanto redundante aqui. E eu diria, aceita o perdão ou silente o querelado, né, naquele prazo de 3 dias, no caso do caput, do 58, enfim, o juiz julga extinta a punibilidade. 59. A aceitação do perdão fora do processo, então vejam que o perdão pode ser um ato extraprocessual, né, constará de declaração assinada, então forma escrita, declaração assinada por quem? Pelo querelado, por seu representante legal e, de novo, procurador com poderes especiais. A lei facilita, mas no caso da procuração, curioso, né? Como a lei sempre quer o poder especial do procurador, né? Mas vejam que pode acontecer fora dos autos. O cara manda um WhatsApp e fala, olha, eu te perdoo e tal, tá aí a minha assinatura. Na verdade, esse ato de mandar mensagem conversando entra aqui, né? No perdão tácito. Então, tá tudo muito costurado, né? Se cabe o perdão tácito, não tem por que ficar fazendo a declaração assinada. São apenas formalidades esquisitas da lei. Artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, ou seja, ação penal privada, considerar-se-á perempta a ação penal. Então aqui nós temos o instituto da perempção. Perempção. Isso aqui é importantíssimo, tá? Esse cai muito em prova, o examinador gosta de perguntar sobre a perempção e vale a pena fazer uma revisão cautelosa aqui. Então, eu vou até trocar de cor, usar o azul para o inciso primeiro. Então, haverá perempção que esta aqui, enfim, gera a extinção do processo, porque a ação penal torna-se perempta e o juiz, então, profere sentença de extinção sem condenação. Então, considerar-se-á perempta a ação penal número 1, quando iniciada a ação penal, iniciada esta, né, a ação penal, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Então, vamos grifar assim, ó, querelante deixar de promover o andamento 30 dias seguidos. Esse é o caso 1 de perempção. Querelante deixa de promover o andamento do caso, né, 30 dias seguidos. Esse prazo aqui, ó, cai muito. Segundo inciso, quando falecendo o querelante, então o querelante morre no meio do andamento do processo, ou sobrevindo sua incapacidade, digamos que ele seja interditado, enfim. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Então vejam, no caso de morte ou de incapacidade, vamos grifar assim, ó, morte ou incapacidade, não comparece em juízo, para prosseguimento, né? Não há sucessão processual em 60 dias, pessoas que têm o mistério de fazê-lo. Tá? Deixa eu lembrar o que é esse ressalvado, o disposto no 36. Deixa eu abrir o site aqui do Planalto rapidinho, que eu já leio direitinho isso aí com vocês. Espera aí. Ah, tá. Ó, o 36, lembrando, é aquele que fala assim. Deixa eu botar a régua aqui, que vai ficar mais didático. Lembrando que a nossa leitura, né, nunca é preguiçosa, não custa nada. Então, 36 está aqui, ó. Ele fala assim: se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração do 31. 31 é aquele que fala do CAD, né?
Podendo, entretanto, até deixar o lembrete aqui, ó, é o famoso CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone. Então, se morreu o querelante ou se ele ficar incapaz, dentro de 60 dias tem que aparecer alguém do CAD, cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Se ninguém comparecer em 60 dias, haverá perempção. Maravilha. Inciso terceiro, vamos usar o verde. Vou usar um do baldinho aqui. Vou usar um laranjinho. Então, quando o querelante deixar de comparecer, então o querelante deixa de comparecer, sem motivo justificado, então sem justificativa, o querelante deixa de comparecer a qualquer ato do processo a que deve estar presente. Ato do processo a que deve estar presente. E vejam que nós temos dois casos aqui, esse todo mundo esquece. Ou deixar de formular o pedido de condenação das alegações finais. Esse é um clássico de prova. Vou até usar um amarelo mais forte. Então, o inciso 3 traz duas hipóteses de perempção. Não tem só um caso, tem dois casos em um inciso. Ou ele deixa de comparecer sem justificativa a um ato que deve estar presente, por exemplo, numa audiência, ou ele deixa, nas alegações finais, de formular um pedido de condenação. É uma formalidade tosca da lei, né? Ele tem que pedir nas alegações finais a condenação. Se não pedir, é perempção. E o advogado tem que ser experiente, tem que ser um advogado penalista, processualista penal, porque senão passa batido. Ele acha que é igual no cível e esquece dessa formalidade aqui, ó. Isso descamba numa perempção da ação penal. Lembrando que a perempção é causa extintiva da punibilidade, tá? Artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Cuidado com isso aqui, tá? Esse eu acho que merece um destaque. E por fim, inciso 4º, quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Então, pessoa jurídica querelante que se extingue sem deixar sucessor. Então, era uma sociedade limitada que passou por uma liquidação, se extinguiu, eventualmente ela tinha promovido uma queixa-crime. Queixa-crime já não se vê todo dia no fórum, né? Imagina queixa-crime por pessoa jurídica, então, mais raro ainda. Mas enfim, se acontecer de a pessoa jurídica se extinguir sem deixar uma sucessora, haverá perempção. Então a lei enxerga aí uma perda de sentido de continuar com isso aqui, né? Artigo 61. Estamos quase no fim. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Então, sempre que o juiz reconhece a extinção de punibilidade, artigo 107 do CP, ele tem de declarar de ofício. Claro, né? É um interesse muito público aqui, né? Ver a extinção de punibilidade. Sempre que o juiz reconhecer, por exemplo, o perdão ou a renúncia, ele de ofício pronuncia, ou melhor, reconhece a extinção de punibilidade, julga e vamos que vamos. Parágrafo único, no caso de requerimento do MP, então no caso de requerimento do promotor de justiça, do querelante ou do réu, então vamos colocar assim, ó, no caso de requerimento de alguém, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, considerará prazo de 5 dias para a prova, proferindo a decisão dentro de 5 dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. E isso aqui é interessante, é um procedimento pouco lembrado. Então aqui nós temos um procedimento este que resolve eventual alegação, a meu ver, claro, de extinção da punibilidade. Então, ó, requerimento. A parte, então, vou colocar assim, ó, alguém alega uma causa extintiva de punibilidade. Por exemplo, o querelado alega que houve uma renúncia tácita. Então, o que ele tem que fazer? O juiz autua a alegação em apartado. Então, teoricamente, autos novos, vamos colocar assim,
entre aspas, né, autos novos. Então você faz um caderninho novo, autuando o assunto. Então, imagine, o processo está andando, os autos, né, do processo, do principal está aqui. Aí a parte alega uma causa extintiva de punibilidade. Então o juiz, nesse caso, ele tem que autuar essa petição em novos autos. O juiz autua a alegação em autos apartados, né? Ouvirá a parte contrária, então oitiva da parte contrária. Se achar conveniente, concede 5 dias para dilação probatória, ou seja, para fazer prova, uma audiência, oitiva de alguém, alguma coisa assim, e decide em 5 dias ou reserva-se para apreciar o assunto na sentença final. Sentença final nos autos principais, né? Então, foi autuado em apartado, e aí o juiz fala assim, ó, já ouvi todo mundo, não sei o que, vai ficar mais fácil julgar tudo em uma sentença só. Gruda os autos, profere um ato e a vida segue. Essa é a prática correta. Tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo. 62 agora. No caso de morte do acusado, então aqui quem morre não é o querelante, é o querelado, naturalmente. O juiz somente à vista... morte eu falei do querelado, pode ser do denunciado, enfim, aqui o código parece que já voltou a falar de ação penal lato sensu e não só ação penal privada. Mas enfim, se morreu o réu, o juiz só com a certidão de óbito e depois de ouvido o MP, declara extinta a punibilidade. Então o juiz, caso depare-se com a morte do acusado, extingue a punibilidade, mas antes escuta o MP. Lembrando que a morte gera extinção de punibilidade. Se não me engano, é o artigo 107, inciso 1 do CP. Claro, a morte extingue a punibilidade, senão vai ficar aquele processo tiradentes, né? O sujeito morto fica lá sendo malhado, julgado, repisado, enfim. Então a morte gera extinção da punibilidade. E assim terminamos os comentários à ação penal. Daqui em diante, eu acho que o próximo assunto é competência. Vamos ver, artigo 63. Não, a gente vai comentar artigos 63 a 69, a ação civil ex delicto. Tá? Um abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.